Você acredita que algumas pessoas já chegam ao mundo com um propósito, mesmo que passem a vida inteira sendo ignoradas? Imagine uma mulher comum, sem diplomas à mostra, sem currículo pendurado na parede, entrando pelos fundos de uma mansão, de cabeça baixa e avental sujo. Apenas uma faxineira. Nada nela chamava a atenção. Até que seu canto em italiano quebrou um silêncio que durava anos. Aproveite e curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos emocionantes. Ninguém percebeu quando ela desceu do ônibus na entrada da cidade. Era cedo. O sol ainda mal tocava os telhados de Santa Aurora. E os poucos que a viram passar jurariam depois que ela parecia uma sombra. Silenciosa, precisa, quase invisível. Elisa carregava apenas uma mochila desbotada, dessas que já viram, mais do que se pode contar, e um olhar que misturava mistério e dor. Ao atravessar os portões de ferro da mansão Montenegro, não houve apresentação, apenas um aceno seco do caseiro e um silêncio espesso que parecia avisar. Ali, segredos dormiam em cada parede, e ela parecia entender isso melhor do que ninguém. O que ninguém sabia, nem mesmo os funcionários que passavam por ela como se fosse parte da mobília, é que por trás daquele avental surrado existia uma história incrível. Elisa era o tipo de pessoa que você nota só quando algo muda. E, de fato, algo mudou. No terceiro dia de trabalho, ela limpava o hall principal em silêncio quando parou por alguns segundos em frente a um retrato antigo da família Montenegro. Observou-o como quem lê um livro antigo, e depois sussurrou em italiano algo que ninguém ali entenderia. Ninguém, exceto um pequeno ouvinte escondido. A mansão era imensa. Salas que ninguém usava, jantares onde ninguém se olhava, relógios que faziam mais barulho que as vozes. Era como viver dentro de um cenário, mas sem roteiro. Elisa, com sua rotina silenciosa, percorria cada cômodo como quem revive lembranças. Ela tratava a casa como se cada móvel merecesse respeito, como se cada cortina soubesse de um segredo. Era uma faxineira, mas limpava como quem cura. E mesmo que ninguém dissesse bom dia, ela seguia. Até que algo, ou alguém, começou a ouvir. Na biblioteca havia um menino, pequeno, franzino, calado como um eco esquecido. Sentado entre livros que pareciam mais pesados que ele, Gabriel observava. Observava tudo, mas não dizia nada. Elisa, que achava que estava sozinha, começou a cantarolar uma velha canção em italiano enquanto espanava prateleiras altas. Não era um canto qualquer. Era suave, carregado de emoção, como quem tenta lembrar alguém que o amor ainda existe, mesmo em ruínas. Naquela noite, enquanto lavava os pratos na cozinha dos fundos, Elisa pensou no que tinha sentido. Tinha algo diferente naquele lugar. Havia tristeza nos talheres, solidão no chão encerado. Mas havia também um chamado. E quando ela cruzou com o olhar de Gabriel no corredor, pela primeira vez sentiu que não estava invisível. O menino a olhava com curiosidade, como se estivesse tentando lembrar de algo perdido. Ou talvez alguém. O mais curioso é que ninguém na casa havia escutado a música. Nenhum adulto perguntou o que ela cantava. Mas o menino ouviu. E isso bastou. Era como se aquela melodia tivesse atravessado o coração do silêncio e plantado ali uma pequena semente. Elisa dormiu naquela noite com uma sensação estranha. Não de medo, mas de propósito. Ela sabia, mesmo sem saber como, que tinha algo importante a fazer. E assim, dia após dia, ela passou a cantarolar trechos. Às vezes, era uma valsa antiga. Às vezes, um hino de ninar. Ela não fazia por querer. Era como respirar. Natural, mas sempre em idiomas diferentes. Francês, espanhol, até um pouco de árabe. E o menino prestava atenção. Havia algo naquela faxineira que o fazia lembrar da mãe. Ou talvez fosse só a forma como ela o olhava. Sem pena, sem medo, apenas com verdade.
Os corredores da mansão voltaram a ter som. Um som discreto, quase secreto. Elisa varria ao som de palavras doces, como se cada canto fosse um convite para renascer. E no meio de toda aquela rotina simples, começava a brotar algo inacreditável. Uma história emocionante estava prestes a florescer dentro da mansão. Montenegro, sem que ninguém suspeitasse. Ninguém percebeu quando ela desceu do ônibus na entrada da cidade. Era cedo. O sol ainda mal tocava os telhados de Santa Aurora. E os poucos que a viram passar jurariam depois que ela parecia uma sombra. Silenciosa, precisa, quase invisível. Elisa carregava apenas uma mochila desbotada, dessas que já viram, mais do que se pode contar, e um olhar que misturava mistério e dor. Ao atravessar os portões de ferro da mansão Montenegro, não houve apresentação, apenas um aceno seco do caseiro e um silêncio espesso que parecia avisar. Ali, segredos dormiam em cada parede, e ela parecia entender isso melhor do que ninguém. O que ninguém sabia, nem mesmo os funcionários que passavam por ela como se fosse parte da mobília, é que por trás daquele avental surrado existia uma história incrível. Elisa era o tipo de pessoa que você nota só quando algo muda. E, de fato, algo mudou. No terceiro dia de trabalho, ela limpava o hall principal em silêncio quando parou por alguns segundos em frente a um retrato antigo da família Montenegro. Observou-o como quem lê um livro antigo, e depois sussurrou em italiano algo que ninguém ali entenderia. Ninguém, exceto um pequeno ouvinte escondido. A mansão era imensa. Salas que ninguém usava, jantares onde ninguém se olhava, relógios que faziam mais barulho que as vozes. Era como viver dentro de um cenário, mas sem roteiro. Elisa, com sua rotina silenciosa, percorria cada cômodo como quem revive lembranças. Ela tratava a casa como se cada móvel merecesse respeito, como se cada cortina soubesse de um segredo. Era uma faxineira, mas limpava como quem cura. E mesmo que ninguém dissesse bom dia, ela seguia. Até que algo, ou alguém, começou a ouvir. Na biblioteca havia um menino, pequeno, franzino, calado como um eco esquecido. Sentado entre livros que pareciam mais pesados que ele, Gabriel observava. Observava tudo, mas não dizia nada. Elisa, que achava que estava sozinha, começou a cantarolar uma velha canção em italiano enquanto espanava prateleiras altas. Não era um canto qualquer. Era suave, carregado de emoção, como quem tenta lembrar alguém que o amor ainda existe, mesmo em ruínas. Naquela noite, enquanto lavava os pratos na cozinha dos fundos, Elisa pensou no que tinha sentido. Tinha algo diferente naquele lugar. Havia tristeza nos talheres, solidão no chão encerado. Mas havia também um chamado. E quando ela cruzou com o olhar de Gabriel no corredor, pela primeira vez sentiu que não estava invisível. O menino a olhava com curiosidade, como se estivesse tentando lembrar de algo perdido. Ou talvez alguém. O mais curioso é que ninguém na casa havia escutado a música. Nenhum adulto perguntou o que ela cantava. Mas o menino ouviu. E isso bastou. Era como se aquela melodia tivesse atravessado o coração do silêncio e plantado ali uma pequena semente. Elisa dormiu naquela noite com uma sensação estranha. Não de medo, mas de propósito. Ela sabia, mesmo sem saber como, que tinha algo importante a fazer. E assim, dia após dia, ela passou a cantarolar trechos. Às vezes, era uma valsa antiga. Às vezes, um hino de ninar. Ela não fazia por querer. Era como respirar. Natural, mas sempre em idiomas diferentes. Francês, espanhol, até um pouco de árabe. E o menino prestava atenção. Havia algo naquela faxineira que o fazia lembrar da mãe. Ou talvez fosse só a forma como ela o olhava. Sem pena, sem medo. Apenas com verdade. Os corredores da mansão voltaram a ter som. Um som discreto, quase secreto. Elisa varria ao som de palavras doces,
como se cada canto fosse um convite para renascer. E no meio de toda aquela rotina simples, começava a brotar algo inacreditável. Uma história emocionante estava prestes a florescer dentro da mansão. Montenegro, sem que ninguém suspeitasse. Na manhã seguinte, a mansão parecia a mesma. Imponente, silenciosa, um pouco fria. Mas dentro da biblioteca, algo invisível havia mudado. Gabriel estava lá de novo, no mesmo canto, com o mesmo livro no colo, só que seus olhos estavam diferentes, menos perdidos, mais atentos. Elisa entrou com o balde e o pano na mão, cantarolando sem perceber. Quando parou para limpar o corrimão da escada de madeira, ouviu, num fio de voz, a palavra Luna. Ela virou devagar, sem querer assustar. O menino a encarava sério, como se testasse a própria coragem. Foi ali que tudo começou. Um sussurro. Uma palavra que cortou o silêncio como faca afiada. Elisa não respondeu com susto nem com aplauso. Apenas sorriu. Se abaixou à altura dele e respondeu com suavidade. Bonjour, Gabriel. Não para ensinar. Não para impressionar. Era só um gesto de acolhimento. Um convite silencioso. Se quiser, estou aqui. E naquele momento, ela não era mais a faxineira invisível. Era alguém, e ele, pela primeira vez, também era. O menino não respondeu. Só abaixou o olhar como quem testa uma ponte recém-construída. Mas o bonjour ficou no ar como perfume. E Elisa percebeu que o caminho não era interromper o silêncio dele, mas atravessá-lo com respeito. Nos dias seguintes, ela repetia pequenas palavras em idiomas diferentes. Um tchau aqui, um merci ali, sempre soltas, leves, escondidas entre as tarefas. Era como deixar migalhas de pão para que ele seguisse, se quisesse. E ele quis. Aos poucos, Gabriel começou a murmurar palavras soltas quando achava que ninguém ouvia. Às vezes repetia baixinho. Chat, dog, Luna. Não era apenas repetição. Era como se ele estivesse testando as palavras no ar, vendo se soavam seguras, se o mundo não ia desabar por causa delas. Elisa escutava sem interferir. Apenas deixava que ele descobrisse no próprio tempo que falar podia ser bonito. E não ameaçador. O mais impressionante é que os adultos da casa ainda não sabiam de nada. Henrique Montenegro continuava afundado em reuniões, contratos e almoços silenciosos. Os funcionários tratavam Elisa com a mesma indiferença funcional. Mas ali, no mundo secreto que nascia entre panos de chão e dicionários antigos, florescia uma história emocionante, que ninguém ousava notar. E talvez por isso ela crescia tanto, porque era real, livre, espontânea. Gabriel começou a seguir, Elisa mais de perto. Não falava muito, mas mostrava livros, apontava palavras. E ela, com paciência quase materna, lia para ele. Em português, sim, mas também em francês, italiano, alemão. Ele gostava do som. Ria de algumas expressões. Uma vez, quando ela disse Wunderbar, ele repetiu tão alto que assustou os dois. Depois riram, e o riso deles ecoou pela casa, como um raio de sol atravessando as janelas empoeiradas. Foi então que Elisa percebeu. Gabriel não era mudo, nem surdo, nem complicado. Ele só estava preso num idioma que ninguém tentava falar. E ela, sem querer, encontrou a chave. Não era uma chave de palavras, mas de presença, de afeto. De alguém que diz, eu vejo você sem precisar dizer nada. Porque às vezes uma palavra solta no momento certo vale mais do que 1.000.000 de diagnósticos. Naquele pequeno universo dentro da biblioteca, os dois descobriram algo valioso. A comunicação verdadeira não começa na boca, mas no coração. E quando essa ponte se constrói, até os silêncios falam. Só que ninguém lá fora sabia disso ainda. E o que estava prestes a acontecer mudaria mais do que a rotina da casa. Mudaria o destino de todos. Elisa não ensinava com lousa, nem com regras. Seu método era outro. A ternura.
Enquanto varria o chão da sala de jantar, dizia baixinho: Cane, Chien, Dog. E depois sorria, como quem conta um segredo ao vento. Gabriel, sempre por perto, fingia que não ouvia, mas repetia. Às vezes com a boca, às vezes só com os olhos. Era uma troca silenciosa, mas cheia de vida. Como quando alguém aprende a amar de novo sem perceber. A cada palavra nova, nascia um pedaço de liberdade dentro do menino. A cozinha virou um laboratório de sons. Enquanto cortava legumes, Elisa falava sozinha em espanhol. Zanahoria, água, ninho. Gabriel ficava na porta observando. E quando ela deixava cair alguma coisa de propósito, ele corria e dizia: gato, rindo da própria confusão. Era um jogo escondido, cúmplice, cativante. Um código afetivo que só os dois sabiam. Como aquelas histórias emocionantes de filmes em que o vínculo se constrói no detalhe, no simples ato de alguém se importar. Na biblioteca, os livros infantis ganhavam vida. Elisa lia devagar, trocando as palavras por versões em outros idiomas. Era uma vez, Once Upon a Time, Il était une fois. E Gabriel, hipnotizado, repetia. Às vezes errava, às vezes misturava. Mas tudo era válido. Não havia julgamento, só descoberta. Como quando uma criança começa a andar e todo passo é uma festa. A mansão Montenegro, antes um castelo de silêncio, agora tinha trilhas sonoras vindas de vozes tímidas e risos engasgados. Durante uma tarde de chuva, sentados, no chão da lavanderia, Gabriel apontou para a goteira e disse: Rain, pluie, pioggia. Elisa quase chorou. Não pela performance, mas pela transformação. O menino que não falava agora criava pontes entre palavras. Não por obrigação, mas por afeto. Aquilo não era uma aula. Era um milagre sutil. E milagres assim não se anunciam com trombetas. Se revelam em momentos simples que só o coração entende. Os outros funcionários começaram a notar. Não que ele falasse com eles. Ainda não. Mas já não fugia. Às vezes cumprimentava com um hi tímido ou agradecia em alemão. Danke. Era quase imperceptível, mas para quem viveu anos de silêncio, cada sílaba era uma revolução. Henrique Montenegro, por sua vez, nem desconfiava. Continuava trancado no escritório, lidando com contratos enquanto o próprio filho renascia a poucos metros dali. Elisa, por dentro, revivia memórias antigas. Lembrava-se da filha, Manuela, que adorava colecionar palavras. Lembrava-se do marido, que falava com ela em russo só para vê-la rir. E ali, entre panos sujos e livros infantis, ela sentia que parte deles voltava através de Gabriel. Não como substituição, mas como missão. Era como se, ao ensinar ao menino a beleza de cada idioma, ela também reaprendesse a viver. Uma noite, Gabriel apareceu na cozinha com um papel. Tinha escrito amor em 8 idiomas. Mostrou para Elisa com orgulho e esperou sua reação. Ela não disse nada. Apenas o abraçou. Um abraço longo, silencioso, cheio de emoção. E ele retribuiu. Era o primeiro abraço que ela recebia naquela casa. Talvez o primeiro que ele dava desde a morte da mãe. E naquele momento ficou claro. Ali não se ensinava idiomas. Ali se ensinava a falar com o coração. Só que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o ritmo calmo daquela nova rotina. Porque quando o amor começa a fazer barulho, nem sempre o mundo está preparado para ouvir. O que começou com sussurros e jogos virou uma verdadeira revolução silenciosa dentro da mansão Montenegro. Gabriel agora criava frases curtas, misturava idiomas com uma alegria contagiante e inesperada. Ninguém o ensinava com livros formais, e mesmo assim, ele falava merci com a naturalidade de quem nasceu em Paris. Dizia Grazie ao receber um suco e apontava para a janela dizendo fenêtre, com um leve sotaque infantil que derretia Elisa por dentro.
Era como se a alma dele estivesse voltando à superfície, camada por camada. Elisa mantinha tudo em segredo. Sabia que se falasse, alguém tentaria transformar aquilo em espetáculo ou em terapia. Mas o que acontecia ali era raro, cativante, e não cabia em relatórios clínicos. Era uma história emocionante acontecendo nos bastidores, nos vãos da rotina, nos sorrisos que escapavam no meio de uma faxina. E ela respeitava isso. Não anotava nada, não filmava, não queria prova. Queria apenas que ele florescesse no próprio tempo, do próprio jeito. O menino, antes arredio, agora parecia ansioso por mostrar suas descobertas. Em um domingo nublado, trouxe um livro, de contos, e pediu que Elisa lesse com ele. Mas dessa vez ele queria fazer as vozes. Misturava português, espanhol, inglês e até algumas palavras em árabe que ela mal se lembrava de ter mencionado. Elisa assistia aquilo com os olhos marejados. Era como ver um pássaro que, depois de anos com as asas quebradas, decide voar por conta própria. As palavras não vinham apenas da boca, vinham do corpo todo. Gabriel gesticulava, fazia caretas, ria alto. Às vezes, esquecia a palavra certa e inventava uma. E Elisa aceitava. Dava risada junto, criava significados, fazia com que ele sentisse orgulho das próprias invenções. Isso é tcheco? Ele perguntou uma vez. Ainda não. Mas quem sabe um dia vire. Ela respondeu com humor. Porque ali, o idioma era só a trilha. O destino era a liberdade. A biblioteca, que antes servia de mausoléu para livros esquecidos, virou o centro nervoso da casa. Gabriel pedia para organizar os títulos por idioma. Pegava dicionários velhos e os folheava como quem lê mapas do tesouro. Elisa começou a perceber que ele não só aprendia rápido, como também criava conexões entre as línguas. Um dia, apontou para uma maçã e disse: Apple, manzana, pome, mela. E depois, mas tudo isso é a mesma coisa, né? Ela sorriu. Exatamente. E você também pode ser muita coisa ao mesmo tempo sem deixar de ser você. Mas fora daquele pequeno mundo encantado, a mansão ainda seguia seu ritmo opaco. Ninguém sabia o que se passava ali dentro. Nem Henrique, nem os professores particulares, que haviam sido dispensados com explicações vagas. Gabriel não precisava de técnicas, precisava de humanidade. E estava recebendo isso de uma forma que ninguém mais podia oferecer. Tudo isso era incrível, mas estava prestes a deixar de ser segredo, porque toda verdade, por mais escondida que esteja, encontra um jeito de ser revelada. E quando ela vem, à tona, nem sempre encontra todos prontos para ouvir. Naquela casa onde quase tudo era segredo, Elisa guardava o maior de todos. Não era apenas uma faxineira, embora sua rotina fosse feita de rodos, panos e calos nas mãos. Era, na verdade, uma ex-professora da Universidade Estadual de Curitiba, especialista em linguística infantil. Já publicara artigos, dera palestras, formara gerações. Mas ninguém imaginaria isso ao vê-la ajoelhada limpando o rodapé da escadaria. E ela preferia assim, porque seu passado doía, muito mais do que deixava transparecer. Poucos saberiam o que é enterrar um marido e uma filha num mesmo dia. A tragédia aconteceu numa curva da BR-277, num dia chuvoso, com 3 palavras que ecoariam para sempre. A gente se vê. Nunca se viram. E naquele instante, a mulher que antes era conferencista, palestrante e mestra virou sombra. Desapareceu. Do mundo acadêmico, mudou de cidade, largou tudo. Foi parar em Santa Aurora como quem busca não um emprego, mas um esconderijo. Só não contava que alguém ali, um menino em silêncio, a faria lembrar quem ela foi. Nas noites em que a mansão dormia, Elisa sentava na pequena cama do quarto de empregada e tirava do fundo da mochila um caderno velho, com rabiscos de Manuela, letras miúdas, coloridas, palavras misturadas. Era como visitar um país que não existia mais. Chorava baixo, mas não chorava por pena.
Chorava porque sentia saudade de ser vista como quem ensina, como quem cuida. E sem perceber começou a reviver isso cada vez que Gabriel repetia uma nova palavra. Não havia câmera, salário ou reconhecimento, mas havia algo que ela jamais sentira nem no auge da carreira. Propósito. Ensinava sem plano de aula. Educava com café passado, toalhas dobradas e versos em línguas mortas. E cada avanço do menino era um reencontro com a mulher que ela pensava ter deixado para trás. Só que o mundo é cheio de ironias, e às vezes é no pó da rotina que a gente encontra as partes mais vivas de nós mesmos. Certa tarde, Elisa entrou no escritório vazio e olhou para a estante de Henrique Montenegro. Reconheceu um livro que ela mesma havia citado num artigo acadêmico, anos atrás. Sorriu com amargura. Ela já estivera do outro lado daquelas paredes, em salas cheias de gente, com microfones, telões, palmas. E agora? Agora era só uma faxineira. Mas dentro dela, algo dizia que aquilo não era queda. Era missão. Seu segredo não era apenas sobre quem ela tinha sido, mas sobre quem ainda poderia ser. E mesmo sabendo que, se descobrissem, tudo poderia ruir, ela não se arrependia. Porque ver Gabriel florescer era como ver sua filha falar de novo. Era como dar uma segunda chance à vida, mesmo que fosse em silêncio. Mesmo que ninguém soubesse. Mesmo que nunca recebesse um obrigado. Mas segredos têm vida curta em casas grandes. E num dia qualquer, sem aviso, o invisível se tornaria impossível de ignorar. Porque, às vezes, a verdade não pede permissão para ser revelada. E quando ela chega, ninguém sai ileso. Henrique Montenegro não era um homem fácil de surpreender. Acostumado a comandar empresas, resolver crises e fazer acordos milionários, vivia dentro de uma bolha de controle absoluto. Mas naquela manhã, ao passar pelo corredor da biblioteca, ouviu algo que o paralisou. A voz do próprio filho. Papa, disse Gabriel com sotaque leve em alemão. Henrique largou o telefone como se tivesse levado um choque. Congelou. Aquilo não podia ser real, mas era. O menino o olhava nos olhos como quem sabia o peso da palavra que acabara de dizer. Confuso, quase assustado, Henrique entrou na sala. Gabriel voltou a se calar, retraído. Elisa, sentada ao chão com um livro infantil aberto, se levantou devagar. Não fugiu, não se explicou, não tentou justificar. Apenas encarou o pai do menino com a mesma serenidade com que limpava o chão da casa. Henrique não sabia o que dizer. Sentiu raiva, espanto, emoção, tudo ao mesmo tempo. E só conseguiu disparar. O que está acontecendo aqui? Estamos aprendendo juntos, respondeu Elisa com firmeza e doçura. Não era desafio. Era verdade, pura, sem enfeite. Henrique, ainda tentando entender, perguntou. Você é professora? O que está fazendo aqui? Quem te autorizou a... Elisa interrompeu. Ele falou porque confiou, e confia porque escutamos um ao outro. Foi a primeira vez em anos que alguém falava com Henrique Montenegro sem medo. E ele sentiu isso como um soco, não de violência, mas de realidade. Aquele homem tão acostumado a ser o centro das decisões, pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Olhou para o filho, depois para Elisa, e depois para si mesmo. E percebeu o óbvio. Todo o dinheiro, os terapeutas, os métodos importados, nenhum deles conseguiu o que aquela mulher, com um pano de chão e uma canção em italiano, havia feito. Gabriel falava, Gabriel se comunicava, Gabriel vivia. E ele nem sabia como isso tinha acontecido. Nos dias seguintes, Henrique observou à distância. Gabriel parecia mais leve, mais vivo. Misturava idiomas nas refeições, lia em voz alta, pedia palavras novas como quem coleciona figurinhas raras. E o pai, antes tão distante, começou a se aproximar. Tentou brincar, participar, mas sentia-se estranho, como um convidado numa casa que deveria ser sua. Foi quando o menino espontaneamente lhe disse: Quer aprender comigo, Papa? E aquilo desmontou qualquer resistência.
Henrique chamou Elisa para conversar, dessa vez com menos armas e mais escuta. Queria entender. Queria saber quem ela era de verdade. E ela contou tudo. A tragédia, o exílio, a dor. Falou de Manuela, de como Gabriel era o primeiro rosto infantil que ela conseguia olhar sem sentir culpa. Falou com calma, com respeito, sem se vitimizar. E enquanto ouvia, Henrique sentiu algo que não sentia há anos: gratidão. Foi a primeira vez que ele chorou desde o enterro da esposa. Não em público, não com plateia, mas ali, diante daquela mulher que todos ignoravam, ele chorou. Não pelas palavras, mas pelo que elas haviam reconstruído. O silêncio de Gabriel agora tinha um som, e era lindo, incrível. E se aquilo não era milagre, era algo muito próximo. Mas ainda restava uma decisão. O que fazer agora que a verdade estava exposta? Henrique sabia que nada voltaria a ser como antes. E o que ele escolheria a seguir mudaria tudo. A mansão, Montenegro, acostumada a cochichos e ordens secas, agora respirava uma espécie de curiosidade coletiva. Os funcionários começaram a notar a presença viva de Gabriel. O menino antes invisível que agora falava com palavras doces e sotaques variados. E no centro disso tudo, Elisa. Já não era mais a faxineira do quarto dos fundos. Era a mulher que, sem alarde, havia reconstruído um universo dentro da casa. Henrique, por sua vez, observava com olhos de quem vê o próprio filho nascer pela segunda vez. Durante um jantar reservado, Henrique tomou coragem. Com a voz embargada, contou para a irmã, o cunhado e o advogado da família o que vinha acontecendo. Falou de Elisa, da transformação de Gabriel, do segredo revelado. Ela não é quem vocês pensam. E, na verdade, nunca foi. As reações foram mistas. Espanto, desconfiança, emoção. Mas a verdade, quando vem com força, não se debate, se escuta. E naquele momento, até os mais céticos entenderam que havia algo maior do que cargos e títulos em jogo. Elisa foi chamada ao salão principal, mas desta vez, não como funcionária. Henrique pediu que ela contasse sua história com as próprias palavras. E ela contou, sem floreios, sem lágrimas forçadas, sem tentar convencer ninguém. Apenas falou das aulas na universidade, dos alunos que amava, da família que perdeu, do motivo pelo qual nunca mais quis ensinar, e de como, em Gabriel, encontrou uma ponte entre o que foi e o que ainda poderia ser. A emoção no ambiente era quase palpável. Henrique então fez algo inesperado. Pediu desculpas. Por não ver você. Por não ver meu filho. Por não ver que havia mais vida naquela biblioteca empoeirada do que em todos os meus escritórios juntos. Era um pedido simples, mas com peso de redenção. Elisa assentiu sem precisar de palavras. Afinal, quem realmente sente não precisa se explicar. Gabriel, que escutava tudo da escada, desceu correndo e disse: "Agora eu falo porque alguém me escutou." A comoção foi imediata. Henrique abraçou o filho e os olhos de todos se voltaram para aquela cena que parecia cena de filme, mas era vida real. Uma história emocionante, cativante e cheia de surpresas que ninguém poderia prever. A mulher invisível agora era farol, e o menino calado agora era ponte. Uma ponte que ligava um pai perdido a um filho reencontrado, com palavras em 8 idiomas e sentimentos que não cabiam em nenhum dicionário. No dia seguinte, a notícia se espalhou, não nos jornais, mas nos corredores, nos olhares, nos gestos. Elisa já não era mais a moça da limpeza. Era a mulher que devolveu a voz a um filho e o coração a um pai, sem pedir nada em troca, sem marketing, sem contrato. Só presença, só afeto, só a incrível capacidade de enxergar o que ninguém mais quis ver. E mesmo com toda a verdade revelada, Elisa não mudou. Continuou simples, discreta, humilde, mas agora com algo que ninguém poderia tirar: respeito. E dentro dela, algo também havia se curado. Não tudo,
mas o suficiente para fazer as pazes com o passado. Gabriel, por sua vez, parecia ainda mais leve, porque quando alguém escuta nossa dor com o coração, até o silêncio vira canto. Mas Henrique ainda tinha mais uma coisa em mente, uma proposta, uma mudança, algo que poderia reescrever o rumo de todos dali em diante. Henrique não conseguia tirar da cabeça a imagem do filho pronunciando palavras em tantas línguas, sorrindo, comunicando-se com o mundo como nunca antes. Aquilo não podia ser deixado ao acaso. Naquela manhã, chamou Elisa ao escritório. Agora com outra postura, mais humana, mais aberta. Serviu café, pediu que se sentasse. Ela, desconfiada, esperou o que viria. E então ele disse, sem rodeios: "Quero que você seja a tutora oficial do Gabriel, que abandone o avental e assuma o que sempre foi, uma educadora." Elisa ficou em silêncio. Não por medo, mas por respeito à própria história. Sabia que aquela proposta era fruto de tudo que havia construído com o menino, com paciência, silêncio e verdade. Mas também sabia que aceitar significava mudar tudo. Depois de alguns segundos, respondeu com firmeza: "Aceito. Com uma condição. Gabriel não será tratado como milagre. Ele é uma criança inteira com direito de errar, de brincar, de ter tempo. Tempo para ser ele." Henrique apenas assentiu. Ele também estava aprendendo a escutar. Nos dias seguintes, a mansão começou a se adaptar à nova realidade. O avental de Elisa foi guardado, mas ela recusou o uniforme novo que Henrique ofereceu. "Não preciso de farda, só de espaço." A biblioteca ganhou uma mesa longa, caixas, com lápis coloridos, mapas, livros em braille e até um globo antigo. Gabriel parecia flutuar entre os objetos, como quem se reconhece num mundo que finalmente faz sentido. Os funcionários, antes distantes, agora observavam com respeito e curiosidade. Relação entre pai e filho também começou a se transformar. Henrique, mesmo atrapalhado, passou a aparecer nas aulas improvisadas. Sentava ao lado do filho, tentava pronunciar palavras, errava feio e ria junto. "Merde", disse ele certa vez, tentando falar Mercy. Gabriel riu tanto que caiu da cadeira. E foi ali, naquele riso, que Henrique entendeu. A cura não vinha só das palavras, mas do vínculo, do afeto, da presença. E quem ensinava isso dia após dia era Elisa. Elisa não impôs cronogramas, criou rotinas afetivas. Tinha dias em que Gabriel não queria falar nada. E tudo bem. Liam, desenhavam, cozinhavam juntos. Em outros dias ele inventava palavras novas, criava histórias malucas, misturava francês com japonês e dizia que era o idioma dos sonhos. Ela nunca corrigia, apenas guiava. Sabia que aprender é também se perder de vez em quando. E ali, entre erros e risadas, nascia algo mais poderoso que qualquer método. Conexão. A mansão, antes fria e silenciosa, virou um lar. As cortinas foram abertas, a luz entrou. Na cozinha, cartazes com palavras em diversas línguas foram colados. O jardim virou sala de leitura. E o antigo escritório de Henrique, aquele mesmo onde ele quase explodira de raiva ao ver o filho falar, virou um pequeno centro de aprendizado, mas sem grades, sem pressa, só com alma. Henrique, que antes via o filho como um problema a ser resolvido, agora o via como um mundo a ser descoberto. E tudo isso graças a uma mulher que entrou pela porta dos fundos, que ninguém escolheu, mas que acabou escolhendo todos eles. A história dela com Gabriel não era mais segredo. Era esperança. Era recomeço. Era, sem exagero, uma daquelas histórias que inspiram filmes. Só que ali estava acontecendo de verdade. Mas a consagração de tudo isso ainda viria. E viria num momento público, inesperado e impossível de esquecer. A mansão Montenegro já não era mais a mesma. Aquelas paredes que antes guardavam ecos de silêncio, agora respiravam vida. Gabriel acordava cedo, vestia sua roupa preferida, um suéter azul com letras em árabe bordadas por Elisa, e corria para a biblioteca transformada. A mesa de carvalho antiga virou sua estação de estudos,
com livros coloridos, fones de ouvido e uma lousa improvisada onde ele escrevia palavras do dia. Às vezes começava em italiano, às vezes em francês. Tudo dependia do humor e do sol. Os funcionários, antes acostumados a ignorar o menino, agora sorriam ao passar por ele. Gabriel respondia com bom dia em vários idiomas. Guten Morgen, buongiorno, good morning. Cada resposta era uma faísca de orgulho para Elisa. E para Henrique também. Às vezes o empresário se pegava parado na porta da sala, só observando, como se não quisesse quebrar o encanto. Porque agora seu filho tinha algo que ele não conseguia comprar: identidade. Nos finais de tarde, Elisa propunha atividades diferentes. Criavam músicas, inventavam jogos com cartas em russo e japonês. Ou simplesmente contavam histórias trocando de idiomas a cada parágrafo. Gabriel adorava esse jogo. Uma vez disse: "Hoje eu sou francês de manhã, espanhol no almoço e italiano antes de dormir." Henrique ouviu e comentou com leveza: "Então amanhã quero ser seu colega de sala." E foi. Sentou-se ao lado do filho com um caderno novo e escreveu: "Papá", com um sorriso tímido. O quadro negro que antes era usado apenas para anotar recados da cozinha, agora era palco. Gabriel escrevia frases inteiras, misturava línguas, criava piadas. Um dia escreveu: "Elisa é a minha professora do coração." Em 8 idiomas. Elisa leu, engoliu seco e respondeu apenas: "E você é meu melhor aluno de todos os tempos." Era mais que aprendizado. Era amor disfarçado de fonética. Uma história emocionante escrita com acentos, verbos e muito, muito afeto. A antiga rigidez da casa foi se derretendo. Henrique começou a participar mais das refeições, a dar risada, das confusões linguísticas do filho, a errar sem medo. Às vezes errava de propósito só para ouvir o menino corrigir com aquele tom de professorzinho orgulhoso. "Não é Chien, papai, é Chat. Você acabou de chamar o gato de cachorro." E todos riam, até o mordomo. Sim, até ele. Na primeira, segunda-feira do mês, Gabriel tomou coragem e escreveu um bilhete para todos os funcionários. "Obrigado por me ouvirem." Estava escrito em português, mas com tradução em inglês, italiano e francês ao lado. Assinou com um coração e um emoji desenhado à mão. Elisa colocou o bilhete na geladeira. Henrique mandou emoldurar uma cópia e colocou na entrada da casa. Pequenos gestos, grandes significados. Porque agora, cada palavra que Gabriel dizia era também uma página nova na história daquela família. Aos poucos, a cidade também começou a perceber a mudança. Professores da região ouviram falar do menino bilíngue que aprendera mais em meses do que outros em anos. Alguns quiseram conhecer Elisa, entender seu método. Ela, como sempre, dizia que não havia método, apenas amor e escuta. Mas no fundo sabia. Aquela transformação só foi possível porque ninguém esperava nada. E por isso tudo foi possível. Mas o momento em que essa história incrível ganharia o mundo, ou pelo menos a cidade inteira, estava se aproximando. Gabriel seria convidado a fazer algo que ninguém imaginava. Algo que, meses antes, seria impensável. E que agora parecia inevitável. Era uma noite de gala da Fundação Montenegro. O salão principal, sempre tão austero, havia sido decorado com simplicidade elegante. Flores brancas, luzes amareladas, e ao fundo, uma tela projetava fotos do projeto social em expansão. Empresários, autoridades e jornalistas estavam presentes. Esperavam discursos técnicos, números, metas. Mas o que ninguém esperava era que o centro daquela noite seria um menino de 8 anos, que por muito tempo ninguém sequer conseguia ouvir. Gabriel, terno azul marinho, mãos suadas, subiu ao palco. A plateia murmurava em expectativa. Henrique estava sentado na primeira fileira, rígido, como quem não sabe se respira ou desmaia. Elisa, no fundo, observava com os olhos marejados. E então o microfone captou a voz doce e firme do menino. "Boa noite, meu nome é Gabriel. Por muito tempo eu não falava. Mas um dia,
Alguém me escutou com o coração. Um silêncio absoluto tomou o ambiente, não de constrangimento, de emoção. Era como se todas as palavras do mundo tivessem parado para ouvir aquela frase. Gabriel continuou. Misturou trechos em inglês, francês e italiano. I was afraid to speak. J'avais peur. Avevo paura. Mas agora eu não tenho mais medo. O auditório inteiro estava hipnotizado. Era uma história emocionante sendo contada por quem a viveu. Um discurso que não pedia piedade, mas oferecia luz. Quando ele terminou com um "obrigado por me ouvirem", mesmo quando eu não falava nada, houve uma pausa. E depois, uma ovação. Aplausos longos, sinceros, de pé. Ninguém ficou indiferente. Henrique subiu ao palco em seguida. Respirou fundo, emocionado. Disse poucas palavras, mas todas carregadas de verdade. Meu filho me ensinou que ouvir é mais do que escutar palavras. É acolher silêncios. E Elisa me ensinou a ser pai. Pausa. Ela não era só uma faxineira. Ela era tudo o que meu filho precisava. Outro momento de silêncio. Outro aplauso espontâneo. Aquilo não era apenas uma homenagem. Era justiça. Era reparo. Era gratidão. Jornais locais noticiaram o evento. Menino bilíngue emociona a plateia com um discurso surpreendente. Alguns sites tentaram entrevistar Elisa, mas ela recusou gentilmente. Não tenho nada a dizer, ele disse tudo. E voltou para casa caminhando sozinha, sem pressa. Como quem sabe que não precisa mais provar nada para ninguém. O reconhecimento não era o palco. Era a transformação que ela presenciava todos os dias e que não cabia em manchetes. Naquela noite, Henrique e Gabriel chegaram juntos em casa, rindo, lembrando das frases trocadas no palco. O pai pediu pizza. Como os italianos fazem, disse, tentando pronunciar mozzarella corretamente. Elisa os esperava com a mesa posta. E pela primeira vez, jantaram os três. Como uma família, sem protocolos, sem hierarquias. Apenas com vozes, com olhares, com alma. A consagração pública não foi o fim da história. Foi só o selo, porque no fundo, o que havia acontecido ali não era só uma vitória pessoal. Era a prova de que até as histórias mais improváveis, quando escritas com coração, se tornam incríveis. Mas o mais bonito ainda estava por vir. E não envolvia público, nem aplausos. Só paz. E um recomeço silencioso. Enquanto os flashes da noite anterior ainda circulavam nas redes sociais. Elisa recolhia os pratos do café da manhã, como sempre fez. Gabriel brincava no quintal com um dicionário infantil nas mãos, inventando idiomas e misturando risos. Henrique lia o jornal, mas seus olhos buscavam algo além das palavras. Aquela casa, antes fria como mármore, agora tinha alma. E embora todos celebrassem o que havia acontecido publicamente, Elisa sabia. O verdadeiro milagre não estava no palco, estava ali, na rotina, onde o amor se revela no silêncio. Ela saiu sem alarde. Como entrou? Sem discurso, sem despedida, sem necessidade de medalhas. Apenas deixou um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Obrigada por me escutarem. O que construímos aqui vai viver em cada palavra de Gabriel. Partiu com a mesma mochila velha e o mesmo silêncio de quando chegou. Mas algo era diferente. Por dentro, ela estava leve. Como quem devolveu ao mundo algo precioso que um dia lhe foi arrancado. Henrique encontrou o bilhete e não tentou impedir. Quis, mas não ousou. Entendeu que algumas missões não são eternas, são intensas, e talvez por isso mesmo sejam tão transformadoras. Ele olhou para o filho, que desenhava a palavra amor com giz colorido no muro da garagem, e disse baixinho: ela foi, mas te deixou inteiro. E pela primeira vez sentiu-se completo também. Não por ter controle, mas por ter aprendido a amar com liberdade. Gabriel continuou suas aulas com entusiasmo. Agora ajudava outras crianças da fundação. Falava em escolas, lia para idosos em casas de repouso. Tornou-se um menino conhecido, mas não pela fama, pela presença,
pela generosidade com que partilhava o que aprendeu. Elisa me ensinou que palavras são pontes e que cada pessoa é um idioma esperando ser decifrado. Era essa a frase que ele mais repetia. E quando alguém perguntava quem foi Elisa, ele só sorria. Foi quem me escutou com o coração. Elisa seguiu sua vida. Mudou-se para outra cidade, abriu uma pequena livraria de livros usados e organizava contações de história para crianças. Sem holofotes, sem currículo pendurado na parede. Só amor. Quando alguém lhe perguntava se era verdade aquela história do menino bilíngue, ela respondia com um olhar doce e uma frase curta. Algumas histórias não precisam ser provadas, só vividas. E assim, como nos melhores contos, o ciclo se fechou. Mas não com final feliz de cinema. Com recomeço real, de gente que perdeu, caiu, sofreu, mas escolheu continuar. Escolheu amar de novo, falar de novo, escutar de novo. Porque no fim das contas, às vezes, tudo o que alguém precisa é ser enxergado por quem não se assusta com a bagunça. Por quem olha com o coração. E se você já se sentiu invisível, ou já deixou de falar por medo de não ser ouvido, talvez essa história seja mais sua do que imagina. E talvez agora você esteja se perguntando: quantas Elisas passam por nós todos os dias sem que a gente perceba? Quantas histórias incríveis, emocionantes e transformadoras estão escondidas atrás de silêncios, aventais ou olhares cansados? A verdade é que a vida raramente coloca holofote sobre quem realmente muda o mundo. Porque os maiores milagres não fazem barulho. Eles falam baixinho, em várias línguas. Essa história cativante não é só sobre uma criança que voltou a falar. É sobre a força de quem recomeça quando ninguém mais acredita. Sobre enxergar o outro sem pressa, sem rótulo, sem julgamento. Sobre escutar com o coração. E você? Tem escutado de verdade? Ou só está esperando a próxima palavra que confirme o que você já acha que sabe? Comenta aqui embaixo. O que mais te tocou nessa história? Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Compartilha com essa pessoa. Claro, se você quer continuar ouvindo histórias que tocam, provocam e inspiram, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque tem muito mais vindo por aí.